Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma semana de comunicação do curso de Publicidade e Propaganda do Unipac de Barbacena. Queria dar as boas-vindas, agradecer aos nossos alunos que tiveram uma participação efetiva nessa semana, criando material, criando o nome da semana, participando, e nós, como coordenadores desse curso, ao qual temos muito orgulho, agradecemos o empenho e a dedicação de cada um dos alunos que estão sempre participando, sempre interagindo e buscando mostrar para o mercado a capacidade que o nosso curso leva, que o nosso curso forma e que a gente possibilita muitas e muitas oportunidades para todos. Hoje é uma noite especial para nós, uma noite muito importante. Eu estou na companhia do professor Ricardo Rios. Queria agradecer ele mais uma vez pela sua dedicação, pelo seu empenho, principalmente por ter conseguido trazer uma pessoa tão importante para trazer conteúdo de qualidade, um conteúdo importante e que é uma demanda muito grande dos alunos aqui do curso de Publicidade e Propaganda. Eu queria passar a palavra para o professor Ricardo, agradecer aos demais colegas, aos demais professores. A semana começa hoje, dia 26, vai até o dia 4 de dezembro. Então, na semana que vem, a gente tem várias e várias palestras. Queria convidar você para que você possa curtir e acompanhar com a gente esse grande evento que nós preparamos com tanto carinho e com tanto conteúdo. Ricardo, boa noite, seja bem-vindo. Dá uma palavrinha também para os nossos alunos, para os nossos convidados. Eu queria aqui também agradecer ao Ricardo Salim, do Barbacena Online, pela parceria, pela oportunidade. A gente vai retransmitir essa palestra também no Barbacena Online. Desde já agradecer, dizer aos amigos que o vestibular está aberto às inscrições. No próximo domingo, dia 6 de dezembro, você tem a oportunidade de buscar a sua qualificação, de buscar os diversos cursos que a universidade, que a Unipac tem a oferecer a todos vocês. Em especial, convido você a conhecer o curso de Publicidade e Propaganda. Estamos preparados, estamos com um laboratório pronto, com os professores mais importantes da nossa região no que diz respeito à comunicação, que diz respeito à publicidade, que diz respeito à propaganda. Então, eu queria passar a palavra agora ao nosso professor Ricardo Rios, desde já agradecendo a ele pela essa ideia, pelo contato com o Nelson, que dentro de instantes vai estar com a gente. Queria passar essa palavra, então, para você, professor Ricardo. Seja bem-vindo, boa noite a você. Olá, professor Felipe, boa noite a você que está aqui na nosso PUBEST 2020, né, a nossa Semana da Publicidade. É um prazer estar aqui com vocês nessa noite. É uma noite diferente, mais uma vez estamos aqui com a pandemia, então espero que todos estejam em casa, estejam bem, estejam se protegendo. E espero que essa noite seja uma noite de muito aprendizado, muito conhecimento, seja uma noite muito bacana. Então, a minha dica hoje é: pegue um papel, pegue uma caneta, porque essa noite será muito especial. E quem está comigo hoje aqui é um convidado sensacional. Uma coisa que a pandemia nos trouxe foi a oportunidade de conhecer pessoas tão bacanas, de renome no mercado, que a gente tem essa oportunidade de conversar hoje. Então, eu queria convidar aqui o Nelson Leone, do Unicef, que está agora nos Estados Unidos, vai conversar com a gente aqui. Boa noite, Nelson. Como está? Tudo bem com você? Aliás, boa noite, não, boa tarde para você aí nos Estados Unidos. Bem-vindo. Boa tarde, pessoal. Aqui são 5 da tarde. Nelson, antes da gente começar... Perdão, Nelson. Antes da gente começar, eu só queria pedir para que você se apresentasse um pouquinho, contasse um pouquinho da sua história, para que a gente já pudesse começar aí a sua apresentação e você passar todo esse conteúdo que tem para passar para a gente. Beleza. Bom, primeiramente, muito obrigado pelo convite. A gente está longe do Brasil e é super gratificante quando a gente recebe convites para conversar com gente da área de educação, pessoal que está estudando, está se especializando, está buscando novos conhecimentos. Então, é uma honra bem grande poder participar dessa semana de vocês
e espero de verdade poder contribuir com vocês durante esse nosso bate-papo. Bom, me apresentando, eu esqueci inclusive de colocar o slide de me auto-apresentar, mas vamos lá. Meu nome é Nelson Leone, eu sou o Global Digital Engagement do Unicef aqui em Nova York. Eu sou responsável por toda a estratégia de engajamento digital ao redor do globo, nos 192 países. E eu sou o primeiro, isso é uma coisa que dá bastante orgulho para a gente que é brasileiro e latino, eu sou o primeiro, a primeira pessoa a sentar nessa cadeira que não seja inglês ou americano, que não tenha o inglês como primeira língua. E eu vim do Brasil, a minha formação é um pouco diferente, eu acho que vocês conseguem ver aqui atrás. Eu sou um bom exemplo de como é que você pode mudar completamente a sua carreira profissional. Então, história curta, eu sou militar do Exército, eu sou capitão do Exército reformado, paraquedista e tudo mais, e eu fui ferido em combate no ano de 2005, e no Haiti, durante uma missão de paz da ONU, e depois de passar muito tempo em reabilitação e tudo mais, me tornar atleta paralímpico, eu resolvi me reposicionar no mercado, entender que até aquele momento eu só sabia matar gente, e comecei a estudar de novo, fiz faculdade, fiz de administração, que até então era formado apenas em ciências militares, fiz MBA, e em 2009 eu tive a oportunidade de voltar a trabalhar para o Exército como civil, na área de marketing, enquanto eu estudava, e também fazia palestras motivacionais que eu fazia. E eu tive a oportunidade de criar as redes sociais do Exército, e que teve um sucesso gigantesco à época, até 2010, 2011. E foi quando eu chamei a atenção do mercado e eu fui trabalhar numa agência chamada Agência Click Isobar, agência Isobar hoje, que é uma das maiores agências digitais do mundo, e para ser o gerente, e depois eu me tornei diretor América Latina de redes sociais deles. E por conta disso, eu acabei lá atendendo diversos clientes, como na área de educação, Croton, Banco do Brasil, Embratur, Claro, Natura, um monte de gente, Fiat, Sky, e desde 2014 eu fui para o Headhunter, contatado para perguntar se eu queria ser o Head de Comunicação Digital do Unicef no Brasil, e eu participei do processo seletivo, e desde 2015 eu estou no Unicef. Eu fiquei 3 anos, ou quase 3 anos no Unicef Brasil como Head de Comunicação Digital, e em 2018, final de 2017, eu fui convidado para participar de um processo seletivo para essa vaga que eu me encontro agora como Global Digital Engagement do Unicef. E um pouco do que eu falei, eu vou explicar um pouco o que eu faço e o que o Unicef faz, literalmente desenvolver iniciativas digitais em parcerias com as tech companies, com o Facebook, com o Google, Twitter, LinkedIn, TikTok, e com todos os nossos escritórios nos 192 países. Então, eu sou um cara que eu sou mais um advisor, que a gente chama, do que o cara que coloca a mão à massa em tudo. Então, assim, eu coordeno as campanhas globais também aqui, mas, ao mesmo tempo, a gente também precisa entregar na ponta da linha, e esse também é um trabalho que eu faço. A gente vai ter tempo para perguntas, e eu acho que esse é a parte principal, apesar de todo o conteúdo que eu pretendo entregar para vocês aqui. O meu objetivo é também ter um bate-papo com vocês, responder as perguntas de vocês. A partir de agora, vocês têm uma pessoa que vocês conhecem aqui. Eu sou um cara de fácil acesso. Eu só não respondo rápido, mas eu sou um cara de fácil acesso. É só vocês entrarem em contato comigo por meio das redes sociais. É bem simples. Nelson Leone em qualquer rede social. E, enfim, eu acho que, Ricardo, eu posso começar ou você quer falar mais alguma coisa? Pode começar. Então, eu vou compartilhar a minha tela. Só preciso que vocês confirmem se estão vendo. Perfeito, pode começar. Então, eu não sei quantos de vocês conhecem o Unicef ou o que vocês conhecem sobre o Unicef, mas, basicamente,
o UNICEF ele é uma das agências das Nações Unidas, a agência é o Fundo das Nações Unidas para a Infância e é a agência responsável por garantir o direito de crianças e adolescentes. Dentro do UNICEF, eu trabalho na área na divisão de comunicação e a gente tem o nosso Global Communication and Advocacy Strategic Framework, que significa que é o que nos direciona, é para que a gente existe como comunicadores dentro do UNICEF. E para que a gente está lá? Para garantir o apoio de decision makers, ou seja, de tomadores de decisão de diversos níveis, desde um primeiro-ministro, presidente de um país, até um prefeito ou líder comunitário, e o público em geral, para a garantia de direitos de crianças e adolescentes, dos mais diversos tópicos. O UNICEF, ele é a única agência da ONU que ela é cross, ela não é focada num único tópico específico ou num único público específico que direciona o restante. Por exemplo, a gente tem a UNAIDS, que é de AIDS, a gente tem o WHO, OMS, que é na área de saúde, mas o UNICEF ele é cross, ele pega todos os tipos de tópico, desde violência contra a criança, educação, saúde, saneamento básico, voltado para esse público de 0 a 18 anos. E para a gente trabalhar, e isso, qualquer grande empresa ou grande organização, você vai ter esse foco. Basicamente, a gente tem 5 main goals, 5 objetivos principais que a gente precisa address, precisa conseguir consertar, né, para conseguir tentar solucionar. Então, o primeiro é que toda criança possa sobreviver e ser bem-sucedida, e ter uma infância bem-sucedida. Toda criança poder ler, poder aprender. Toda criança ser protegida contra violência e exploração, dos diversos níveis, pode ser exploração sexual, exploração de trabalho. Toda criança viva num ambiente seguro e limpo. E toda criança tenha uma chance igual na vida, para que ela possa se desenvolver e crescer. Então, esses são os nossos objetivos. E como toda área de comunicação, a gente não é o core. Eu não sou o core business da minha empresa, da minha organização. Eu sou o cara que vou comunicar o que a gente está fazendo e o que eu vou apoiar, dar suporte para a nossa área programática, que atende cada uma desses objetivos para seguir adiante. Então, a gente brinca que a gente coloca toda a nossa estratégia de comunicação basicamente numa casa, onde a gente tem o how, né, o como, o que a gente trabalha, que é vencer, ou por winning support, que significa você vencer pelo apoio, né, da causa das crianças e adolescentes, liderar em voice e liderar em advocate. Advocate ou advocacy, basicamente, a gente no Brasil não tem exatamente essa tradução literal, mas imagina que é o cara que vai advogar, como um advogado, ele vai batalhar, advogar em portas fechadas ou publicamente para que seja aprovada uma lei, para que seja mudada uma política pública, para que seja colocada, implementada uma política pública. E com isso, a gente se valer do poder dos mais de 100 milhões de supporters, digital supporters, ou apoiadores digitais que a gente tem. E liderar em brand. Então, o UNICEF ele precisa ser reconhecido, e a comunicação tem muita força nisso, como a principal marca quando se fala de criança e adolescente no mundo. Essa é a nossa missão também. E para fazer isso, a gente tem que saber quem são os nossos públicos-alvos. Então, basicamente, a gente tem 3 verticais de públicos-alvos. O primeiro, eu diria que é o do meio aqui, que vocês estão vendo, que é o nosso core business, ou garantia dos direitos de adolescentes, jovens, e por que não crianças aqui? Porque dentro da comunicação digital eu não consigo falar com a criança. Eu estou falando com os jovens. Quando eu quero falar com as crianças, eu falo com os pais deles. Eu tenho os decision makers e os influencers, que são não somente as celebridades, mas também influencers digitais, e os tomadores de decisão, como eu já mencionei.
E também tem os cidadãos comuns. Então, apoiadores, pessoas que admiram a causa, que querem se engajar, os donors, os doadores, e também os voluntários, que a gente tem que nos apoiam de diversas maneiras. Por exemplo, a gente tem voluntários que eles são voluntários não somente para ou doar ou para participar de uma ação específica. A pessoa pode ser voluntária se ela é um designer e pode fazer peças de criação para uma campanha publicitária, por exemplo. E qual que é a missão da comunicação digital, da onde eu faço parte? Então, é amplificar a voz do Unicef e o alcance através de todas as plataformas digitais, desde o website até as redes sociais, ou passando por um WhatsApp, para aumentar a conscientização das pessoas e promover o advocacy e o engajamento em torno dos problemas mais importantes para crianças e adolescentes do mundo. E respeitando as características de cada um dos países. Como a gente está presente efetivamente em 192 países, toda essa missão a nível global ela é adaptada dentro do contexto regional e dentro do contexto nacional, de forma com que, baseado no contexto local, possa ser desenvolvida toda a estratégia de comunicação. E aí agora eu vou passar para vocês entenderem como é que a gente funciona, como é que a gente trabalha como marca e como organismo internacional dentro das plataformas digitais. O que é o Digital Engagement? Então, sempre que e onde quer que as pessoas tenham contato com o Unicef, seja num post nas redes sociais, num resultado de pesquisa no Google ou num vídeo do YouTube, a gente precisa oferecer algo para eles se envolverem. O que significa engajamento? Engajamento não é simplesmente o cara dar um like. Eu preciso oferecer algo para ele, para que ele possa se interessar, se envolver mais, entender o tipo de conteúdo para ele. E a pessoa precisa entender que aquela peça de comunicação digital que ela está vendo, ela faz parte de uma estratégia de comunicação que tem um porquê, que aquele conteúdo está sendo consumido por aquele usuário e qual é o objetivo daquilo. Porque basicamente o que a gente faz é a gente comunica para advogar, e dentro desse parte específica, quando você quer um engajamento, você quer drive change for every child, é o seguinte, você quer direcionar a mudança para toda criança. E a gente precisa de ajuda, a gente precisa de engajamento das pessoas, porque o Unicef não consegue fazer isso sozinho. Então, o que a gente faz para que a gente possa desenvolver nossa estratégia de engajamento digital, que é o universo que eu lidero aqui no Unicef? Então, a gente precisa desenvolver conteúdo atraente, adaptado para uso em vários canais. Isso significa que a gente cria específico conteúdo para cada uma das redes sociais. E quando a gente desenvolve ações ou campanhas globais que serão replicadas a nível regional ou nacional, ou adaptadas, a gente cria algo que a gente chama de um package, um pacote, e esse pacote ele tem as peças publicitárias, mas também tem o PSD da peça e tudo mais, para que cada cliente interno, cada país possa adaptar, mudar a língua e tudo mais. Hoje a gente trabalha com 5 idiomas oficiais: inglês, espanhol, francês, árabe e chinês. Então, tudo que a gente cria em 5 idiomas, a nível global, mas a nível regional e nacional são mais de 35 idiomas. Então, tem todo esse trabalho para adaptação também. Aumentar também a nossa base de apoiadores, criando maneiras significativas para eles tomarem atitudes, tomarem algum tipo de ação. E como é que isso funciona? Então, aquilo um pouco do que eu falei antes, que toda iniciativa que a gente desenvolve, a gente imagina como é que a gente espera que aquele usuário, que nosso objetivo não é vender nada, como é que ele vai se envolver mais, de um nível mais profundo, com o conteúdo ou com o tópico que a gente está falando, podendo ser violência online, podendo ser amamentação, vacina. Criar oportunidades também para crianças e jovens que eles sejam agentes da mudança, exigindo responsabilidade dos líderes. Então, a gente dá voz para os adolescentes. A gente acabou de sair, eu estou até fazendo relatório. Há 6 dias atrás foi comemorado o Dia Mundial da Criança, que é o The World Children's Day, e foi no dia 20 de novembro. E a gente deu voz para vários líderes jovens eles falarem. Por exemplo, vocês conhecem com certeza a Greta.
A Greta não é embaixadora do Unicef e tudo mais, mas quando a gente quer falar de climate change ou quer falar de climate, a gente envolve ela. E da mesma forma, a gente tem vários outros líderes que eles possam falar de outras iniciativas e tópicos baseado no que eles acreditam. A gente precisa dar voz para os adolescentes. E ser referência e liderança intelectual em direitos das crianças e adolescentes. O que significa isso? Significa que todos os reports, todos os relatórios que a gente desenvolve, eles têm credibilidade pela nossa marca e são amplamente aceitos no mercado. Um exemplo disso, a gente tem o SOWC, ou o Estado do mundo em relação às crianças. E a cada 2 anos, é bianual, a gente lança um relatório específico para mostrar qual é a situação das crianças em relação a um tema específico. Há 2 anos atrás, a gente lançou um em relação à nutrition, então a má nutrição, falando de obesidade e falando também de desnutrição, onde nossos cientistas, nossos pesquisadores vão aos diversos países que mais estão sendo afetados por isso e buscam dados, informações, e a gente desenvolve esse tipo de relatório e oferecendo indicação de sugestões de o que cada país pode desenvolver para solucionar aquele problema. E quais são os princípios de comunicação digital no Unicef? Então, antes de qualquer coisa, focado na audiência. Não adianta você simplesmente receber o conteúdo que precisa ser desenvolvido baseado na área programática, eu preciso adaptar aquilo à minha audiência. Uma coisa importantíssima que o Unicef sabe fazer muito bem, que a melhor forma de você emocionar, a melhor forma de você sensibilizar uma pessoa, a melhor forma de você engajar uma pessoa é contando uma história. Então, praticamente tudo do que a gente faz, e também isso gera mais credibilidade, a gente vai para o campo, a gente vai para os países, ou os países pesquisam, e a gente conta histórias. Histórias de um líder comunitário, histórias de uma criança. Tudo que a gente faz, todos os tópicos que a gente faz, existe um ser humano que a gente está contando a história dele. E isso é muito forte, isso é muito importante, porque na medida que você desenvolve as suas iniciativas, as pessoas, você humaniza muito mais aquele tópico, independente do tópico que seja, e chama a atenção das pessoas. Ser referência intelectual, eu já falei sobre isso. Co-creation, então a gente desenvolve diversas iniciativas com parceiros, com influenciadores e com o público em geral. No dia 11 de outubro foi comemorado o Dia Mundial da Menina, The Day of the Girl, e eu liderei toda essa parte dessa estratégia de envolvimento com crianças e adolescentes. A gente fez uma parceria com uma agência e toda a estratégia da campanha ela foi elaborada em conjunto com 16 meninas de 12 países diferentes. E elas efetivamente participaram do processo criativo, desde o brainstorming. Elas ajudaram a escolha das principais peças publicitárias, aprovar o vídeo da campanha, tudo isso, porque senão não adianta. A audiência era focado nelas e a gente cocria com elas. Omnichannel Approach, com certeza, a gente precisa pensar em como é que a gente desenvolve a nossa iniciativa nos mais diversos canais online e offline, nesse caso. O que a gente tem também que chama Local Approach, que nada mais é que você ter um approach, desenvolver ação desde o nível global, passando pelo regional e chegando no nacional, e monitoramento e avaliação de resultado. Então, entrando um pouquinho mais específico em cada um deles. A gente precisa garantir, dentro de um foco na audiência, uma maior compreensão do nosso público, dos interesses e hábitos. Então, a gente desenvolve diversas monitoramentos, em parcerias também com o Facebook e com o Google. A gente tem acesso, por exemplo, a uma plataforma que nenhuma empresa tem, chamada CrowdTangle. CrowdTangle, imagina que é uma ferramenta de social media, de monitoramento, desenvolvida pelo Facebook, para o Facebook, e ele monitora dentro do Facebook o que ninguém consegue monitorar. Mas é simplesmente para organismos internacionais como o Unicef. E a gente consegue extrair dados sobre o que as pessoas estão falando sobre vacina, anonimize, né? Dados anônimos, mas que nos ajuda a formatar melhor as nossas campanhas. A gente também seleciona o público com base na sua importância estratégica, então sempre a gente tem um único público prioritário, e depois tem outros, mas
o foco tem que ser num tipo de público, senão quando tudo é prioridade, nada é prioridade, e sempre testar, medir e aprender. Então, os dados nos apoiam nas decisões, a gente usa o SEO para entender melhor a nossa audiência. Como eu falei, o social listening, a gente não tem a gente tem ferramentas tradicionais de social listening, por exemplo, aqui é o Talkwalker, que é uma das ferramentas famosas aí, e também o Social Bakers, mas a gente tem o CrowdTangle, que essas não conseguem entrar, porque é exclusivo do Facebook. E além disso, a gente usa todas as ferramentas tradicionais, aqui a gente tem o Google 360 e tudo mais. O do storytelling, aprofundando um pouco mais. Aquilo que eu falei, as histórias ajudam as pessoas a entenderem o mundo. Elas, muitas vezes, uma única foto ou com 3 linhas, ela não vai entender aquilo ali, ela não vai se envolver emocionalmente. Então, a gente realmente conta a história por meio de fotos estáticas em texto ou por meio de vídeos. E elas têm o poder de persuadir e muitas vezes ser o ponto de entrada eficaz para o gatilho emocional, né? E aí ela pode aprender mais sobre aquele tema. A gente quebra aquele gelo que tinha entre a organização ou entre aquele conteúdo e o usuário para falar sobre o tema específico. E o que a gente tenta fazer é trazer as histórias por trás da notícia. Um outro exemplo, todo mundo aqui viu aquela tragédia, aquela explosão que teve no Líbano. O que a gente fez foi contar a história de crianças que tinham sido afetadas lá na época para mostrar não só o que a notícia estava mostrando, mas o que estava acontecendo e o que o Unicef estava fazendo. Porque o Unicef foi a primeira organização a distribuir toda a parte de alimentação, toda a parte de atendimento à saúde e tudo mais. Internamente, a gente criou uma plataforma chamada Humans of UNICEF, onde a gente reconhece e conta a história dos diversos profissionais, dos quase 20 mil staffs que a gente tem ao redor do mundo, e o que eles estão fazendo. Isso dá credibilidade para a organização e para as pessoas elas passam a entender o que o Unicef está fazendo. O que significa, então, um pouco mais aprofundado a questão da liderança intelectual? O Unicef é uma das principais fontes de dados e informações do mundo no que se diz no contexto em relação a crianças e adolescentes. E a gente também precisa ter uma resposta oportuna e rápida em relação a questões de emergência, tomar posição. Quando acontece um fato grave, a gente se posiciona rapidamente porque as pessoas vão nos ouvir e os governos nos respeitam. A grande maioria. Então, também descrever questões globais atuais em conteúdo envolvente, que coloca sempre a nossa missão, a criança e o adolescente no centro. Reembalar conteúdos frios que estava na gaveta e eles podem ser adaptados pelos escritórios globais ou regionais ou nacionais. Então, a gente manda esses packets de conteúdo frio que podem ser adaptados da melhor forma possível. Ser transparente, always, sempre, e compartilhar e dar visibilidade ao impacto do Unicef. A gente fala tudo o que a gente está fazendo e quando a gente comete o erro, a gente também fala. A credibilidade vem também no nosso staff, então a gente dá muita voz, não somente aos nossos comunicadores, mas aos nossos especialistas em infância, nos mais diversos tópicos. E eles também participam junto com os parceiros para co-criar todo tipo de conteúdo. E aí a gente entra na parte de co-creation, que não é simplesmente amplificar a mensagem ao alcance do público, mas um exemplo é UGC, que se chama User Generate Content, o usuário gera conteúdo nas ativações, então a gente pede para eles desenharem, participarem de challenges, de desafios. No dia da menina, a gente pediu para influenciadores e o público-alvo escrever uma carta para a menina, se a pessoa era adulta, para a menina que ele foi que ela foi há 10, 15 anos atrás, e as meninas escreveram uma carta para todas as meninas do mundo, e esse conteúdo depois é replicado de diversas maneiras. E a gente faz muito também com os nossos embaixadores e influenciadores digitais. Um outro chapéu que eu tenho, além de ser o Digital Engagement, eu sou o Head Global de Digital Influencer. Então, eu lidero toda a estratégia de influenciadores digitais ao redor do mundo. E esse é um trabalho que a gente faz muito colado com eles. Então, a gente respeita o que o influenciador quer fazer, baseado no tópico. A gente tem a decisão final em relação se aquele conteúdo pode ir ao ar ou não, mas a gente dá liberdade para eles criarem o que faz mais sentido para o público deles.
E é sempre importante ouvir os jovens e encontrar maneiras de cocriar. Aquele exemplo que eu dei que as meninas participaram de todo o processo de criação. O Omnichannel Approach, então, basicamente alcançar o público onde é que ele está e pelos canais da preferência dele, não minha, e conteúdo que faça valer para ele, tenha valor para ele. E a gente, dentro do possível, a gente desenvolve estratégias em conjunto com a nossa área de fundraising, ou seja, a área de levantamento de fundos de doações. Então, a gente testa, sim, apesar de ser uma organização da ONU, super mais tradicional, digamos assim, mas a gente experimenta muito, a gente se dá esse direito, a gente desenvolve vários projetos pilotos com países específicos para ver se funciona, e aí sim poder ganhar escala, testar novas formas de comunicação, desenvolver e adaptar nossas próprias plataformas para acompanhar a evolução e as tendências. E, por fim, o Global Approach, que é ajudar a contar as histórias locais para ter atenção global e dar um contexto local às questões globais. Então, a gente sempre tem que entender, e aí eu vou dar um outro exemplo. Por exemplo, quando eu estava no Brasil, eu criei um projeto de inteligência artificial chamado Caretas, e depois você pode até pesquisar o nome do robô chamava Fabi Grossi, e era sobre sexting, sobre uma uma adolescente que sofria violência sexual e também sexting. O ex-namorado dela vazava fotos íntimas dela e tudo mais. E a gente conseguiu envolver 1 milhão de adolescentes participando desse projeto. Na verdade, foi 1,3 milhões em 3 meses. E para a gente foi muito interessante, que deu um baita resultado no Brasil e a gente quis replicar para todos os lugares do mundo e a gente entendeu que não poderia, porque o contexto de sexo, o contexto de falar de sexo, em muitos dos outros países a gente não poderia falar abertamente da forma como a gente fez no Brasil. Então você tem que entender que cada país tem o seu contexto específico e respeitar sempre a decisão do país. O global ele é um advisor, ele dá a sugestão, mas a decisão final é de cada país. Também em relação ao idioma, então aquilo que eu falei, os country offices, os regional offices, os escritórios de país ou de região, eles têm a liberdade de participar e adaptar as campanhas. E uma outra coisa importante é que a gente standardize, a gente define, todas as métricas são iguais de avaliação de resultados em todos os países do mundo. A gente desenvolveu, foi aprovado e todos os países monitoram e avaliam as mesmas métricas. E, por fim, o monitoramento e avaliação de resultado. Então, a gente fala que os objetivos têm que ser SMART, que eles têm que ser específicos, fáceis de mensurar, de avaliar, de medir e tem que ser tangíveis. E a gente precisa também garantir que as pessoas possam monitorar todos os dados, qualitativos e quantitativos. Não adianta ficar inventando a roda se a pessoa lá na ponta da linha não tem a capacidade ou a ferramenta para isso. E uma outra coisa que a gente faz, aí sim, a nível global, não em todos os países, a gente tem o live tracking. Então, quando a gente lança uma campanha, a gente tem um monitoramento constante e reuniões diárias para a gente fazer algum tipo de correção de curso, fazendo os testes AB, entendendo o que está funcionando, o que não está funcionando, para não gastar dinheiro à toa e ser efetivo na campanha. Essas são parte das plataformas que eu até já mencionei que a gente usa, o Social Bakers, o Frontpage Karma, o Social Media Listening Tool é o Talkwalker e o CrowdTangle, que é essa plataforma que o Facebook nos fornece. E como é que a gente faz essa farofa? Então, basicamente, imagina que a gente tem sempre o foco na audiência e tudo ao redor dele é o unicef.org, que é nosso site, as nossas redes sociais, os nossos embaixadores e influencers, os nossos parceiros, a nossa parte de e-mail marketing e o nosso marketing. Marketing aqui, leia-se a parte de boost, a parte de que investe a grana. Baseado numa estratégia de conteúdo com a parte de monitoramento e avaliação de resultado, Monitor Evaluation. E como é que é o unicef.org? Então, basicamente, a gente tem focado, baseado na audiência, a gente desenvolve o nosso conteúdo. Então, ele é user-centric, ele sempre visa manter o usuário cada vez mais tempo na página. Então, para vocês terem uma noção, a nossa média da homepage o usuário ficar na faixa de
a 3 minutos lendo as notícias principais e, dependendo do tipo de conteúdo, se é um relatório, o usuário fica 20, 25 minutos de média lendo o relatório inteiro, porque é atrativo da forma como a gente faz. Ele, obviamente, ele não é mobile first, mas ele é otimizado para mobile também e é responsivo. Então, tanto faz onde é que ele vai entrar. A gente tem uma estratégia de conteúdo digital que permeia não só o site, mas as redes sociais também. E a ideia é que o site seja o nosso lugar de pouso. Então, todo o conteúdo que a gente tem nas redes sociais, a gente direciona para o site, que é a nossa plataforma, nossa mesmo, né? A gente tem toda uma parte de busca também muito fácil e aprimorada para que o usuário possa buscar qualquer coisa dentro da plataforma. Então, para vocês terem noção o que significa, como é que a gente vem mudando o nosso site, esse é o site que era em 2014 e agora como é que ele é. Então, muito mais clean, muito mais moderno e muito mais fácil de você consumir o tipo de conteúdo que você procura. E para vocês entenderem o tamanho do acesso ao Unicef, então, muito também por causa do Covid, março e abril os números foram recordes, com as maiores visualizações mensais de todos os tempos. Então, a gente está falando de quase 20 milhões de page views por mês. E se soma todas as páginas, você bate 40 milhões, que é uma coisa surreal. Então, com 2,2 minutos de average spend time. E dentro das redes sociais, então aquilo que eu falei, a gente trabalha com 5 idiomas, mas a gente tem 4 canais. O da China, quem cuida é o escritório da China. A gente desenvolve os conteúdos para eles e replica, porque os canais deles alcançam gente fora da China também. Então, a gente basicamente tem dos 4, e o site também tem 5 idiomas. Facebook, Twitter e YouTube, a gente tem os 4 idiomas que vocês estão vendo, e LinkedIn, TikTok e Instagram, por enquanto, em inglês. Isso aí eu estou falando dos canais globais. Cada escritório de país, os 192, pelo menos, eles têm um Facebook, um Instagram e um Twitter. E aqui estão os dados que vocês possam, não preciso demonstrar, mas vocês podem ver que os números são absurdos. Então, por 1,4 bilhões de impressões no mês é uma coisa estratosférica. Uma coisa muito importante para a gente é como a gente trabalha os nossos seguidores, os nossos supporters, e a gente tenta mantê-los engajados. Então, a gente está falando, hoje, esse número passou, eu esqueci de atualizar, para falar a verdade, esse número é de maio, mas ele está com mais de 100 milhões de seguidores. E eles estão divididos em diversas formas. Eu gostaria de destacar para vocês esse laranja aqui que vocês estão vendo, que chama YouReport. YouReport é uma plataforma de pesquisa rápida que a gente criou, que funciona dentro do Facebook Messenger, no WhatsApp ou no Twitter, focado para jovens de 13 a 24 anos de idade, onde a gente tem quase 11 milhões de jovens dentro dela, e a gente realiza diversos tipos de pergunta ou ações de engajamento para que eles possam se envolver com a gente. E aí tem todas as outras redes sociais. E para vocês entenderem o nível de engajamento nosso, e eu estou falando de engajamento, isso aqui é engajamento de abril, se a gente faz uma comparação do Unicef com todos os outros organismos internacionais, dos mais diversos, então, desde Médicos Sem Fronteira, Red Cross e outras agências da ONU, vocês conseguem entender o nível de engajamento que o Unicef tem. Só no mês de abril. E se a gente compara o nosso nível de engajamento, mesmo com grandes plataformas de comunicação como CNN, BBC, a gente só estava perdendo da Fox News de nível de engajamento. E aqui são exemplos de conteúdo do que a gente faz. E aqui é uma coisa interessante para vocês entenderem que a gente primeiro, a gente monitora tudo, inclusive a sentimentalização.
e a gente conta a história. Tudo, eu começo o texto, mas eu vou contar a história dessa criança que está aqui. E a gente teve, por exemplo, aqui 3.7 reactions, 3.7 milhões de reactions, 48 mil, e não necessariamente esse conteúdo foi boosted, não foi patrocinado, porque a gente não tem dinheiro para tudo. E o que os ICT Partners fazem, que a gente chama, né, que são as empresas de tecnologia? Elas ampliam o apoio, nosso objetivo, e eu sou um terceiro hat que eu tenho ligado diretamente à parte de Digital Engagement, eu sou o cara de parcerias, e eu lidero o time de parcerias digitais, que está no meu time, e eu cuido diretamente da parceria com o Facebook. Então, eles nos fornecem ad credit. Então, durante a pandemia, isso foi uma coisa incrível, o Facebook nos deu crédito ilimitado para todos os conteúdos em relação ao Covid. Significa que se eu quisesse gastar 10 milhões de dólares, eu poderia gastar. É que não dá. A gente não tem capacidade, literalmente, para fazer isso, mas ele deu um crédito limitado para a gente poder desenvolver. E por isso que a gente também bateu todas aquelas métricas. A gente não quer dinheiro apenas das plataformas ou ad credit. Ad credit, não sei se vocês sabem o que é, eu falei, mas sem explicar. É crédito de dinheiro que eles depositam no nosso business manager dentro do Facebook. É um crédito que eles doam para a gente, que pode ser usado apenas para anúncio, bloqueado apenas para o Covid. Então, eu falo, cara, eu preciso que você deposite 100 mil dólares. Ele deposita 100 mil dólares e vai. Mas no nosso caso, tinha um sinal de infinito na conta, eu podia gastar infinitamente. A gente também quer a expertise deles. Por exemplo, a parte de capacity building ou treinamentos que eles nos deram para mexer o CrowdTangle, e eles têm cientistas de dados e tudo mais, e esses cientistas de dados são extremamente estratégicos, que podem avaliar diversas ações. Um exemplo que a gente tem é um projeto piloto que a gente está desenvolvendo em 10 países, e eu, por acaso, estou liderando esse, que é um projeto em relação ao Covid, e como existe muito rumores, muitas fake news que estão acontecendo, a gente escolheu 10 países, e sendo 4 prioritários, os 4 são Índia, Paquistão, Filipinas e Ucrânia, e o Facebook está nos ajudando não somente, junto com a nossa área de comunicação para o desenvolvimento, o Facebook nos ajudou a monitorar tudo, nos deu dinheiro para desenvolver pesquisas fora das redes sociais, esses dados foram assimilados, e eles nos ajudaram a desenvolver conteúdos específicos para mudança de comportamento, para a pessoa passar a acreditar realmente no que é importante e suspeitar de fake news e rumores, e aí a gente entregou toda uma campanha, os resultados foram espetaculares. Incrementar também política de proteção de crianças e adolescentes, então o Facebook acabou de mudar uma política de anúncio, que antes era possível uma pessoa que falava contra a vacina, uma pessoa que falava uma mentira absurda dizendo que, sei lá, a vacina foi feita por ETs que querem dominar a Terra. O cara podia anunciar isso. Agora não pode, foi graças à nossa pressão. O nome do projeto que eu falei dos 10 países chama Insights for Impact, que está ali na última linha. A parte de influenciadores, que é onde eu lidero. Então, com o Unicef, a gente tem uma posição única para fazer parceria com influenciadores, porque todo mundo quer trabalhar com o Unicef. Eu brinco que meu open rate de convite para influenciadores é praticamente 100. Literalmente todo mundo responde meu e-mail. E a gente tenta sempre buscá-los em escala global para obter melhores resultados. Como é que a gente trabalha com os influenciadores? A gente divide eles em 3 níveis. Tá? Os Digital Stars, então aí no Brasil você pode falar um Whindersson da vida, um Felipe Neto, ou uma Maísa. São pessoas que são extremamente grandes, e para você trabalhar com eles é extremamente difícil, porque os caras têm uma agenda complicada, é muito difícil, é tudo rígido dentro dos canais deles. A gente tem o middle influencer, que são influenciadores. Esses números, mais de 1 milhão, menos de 1 milhão, depende de país por país, é uma média. E que a gente tem um pouco mais de liberdade, mas eles também têm um alcance grande. E a gente tem os nichados, influenciadores menores, mas que a gente pode criar bastante coisa. E o segredo é fazer um bem bolado dos 3 para desenvolver ações. Então, os influenciadores que engajam o público-alvo que o Unicef está tentando alcançar e eu não tenho capacidade, por exemplo, um exemplo legal, e vai estar até num case rapidinho que eu vou mostrar, é um case que a gente fez com as irmãs D'Amelio, a Charlie D'Amelio e a Dixie D'Amelio do TikTok.
e eles falavam com meninas que a gente não conseguia alcançar, e a gente envolveu elas para conseguir falar sobre cyberbullying. E o grande segredo de influenciadores é empregar o influenciador certo, baseado no tópico de interesse dele, no que o público dele pode entender que é importante, na campanha certa, com o conteúdo certo. Para isso, a gente tem toda a parte de screening, é uma parte onde a gente seleciona o influenciador, eu não escolho qualquer influenciador, eu investigo profundamente o influenciador junto com o escritório de país para entender se eu posso trabalhar com ele ou não, qual é a audiência que ele faz, qual é o engajamento que ele tem. A gente tem todo um plano de resposta se der um problema. Tá? Imagina que eu estou pegando um influenciador que acaba tendo uma crise, alguma coisa, que pode afetar a minha marca, a gente tem que ter um plano de resposta, e a gente tem todo um processo de educação dos influenciadores. Um outro bom exemplo que eu tenho em relação a isso de influenciador digital é o pessoal do Coisa de Nerd, o Leon e a Nilce, por exemplo, que a gente literalmente deu aula para eles, da importância do cyberbullying e tudo mais, para dar mais voz para eles e eles terem mais credibilidade no que eles vão falar. E a gente, obviamente, monitora tudo que eles fazem de engajamento. Então, se a gente for pensar de como é que a gente espera o suporte dos nossos, ou melhor dizendo, o engajamento dos nossos apoiadores, a gente sempre tenta entender que o primeiro passo sempre vai começar com awareness sobre o conhecimento, alcançá-los, e eles entenderem o que é a Unicef que eles estão fazendo. Depois eles vão nos seguir, eles vão passar a se engajar com algum tipo de conteúdo, depois eles vão querer dar apoio efetivo, assinar uma petição, fazer uma doação, gravar um vídeo, participar mais efetivamente. A gente tem esse funil de engajamento que a gente sempre busca colocar cada vez mais gente dentro deles. Mas é muito difícil manter todo mundo motivado o tempo inteiro. E como é que a gente faz para manter, desde os influenciadores até o público em geral, engajado com a gente? A gente não faz convite para influenciador para participar de uma única campanha. A gente procura envolver o influenciador ao longo do ano inteiro, com iniciativas que facilitem o engajamento dele e que seja relevante para a pessoa também. E agora eu vou falar de alguns exemplos específicos que são bem interessantes. Então, o primeiro exemplo eu queria falar do The World Immunization Week. É uma semana que acontece em abril, todo ano. E esse foi do ano passado, pré-Covid. E a gente teve uma parceria com a Gates Foundation, do Bill Gates e da Melinda Gates. E eles são uma das maiores organizações do mundo, fundação do mundo, em relação à questão, ao tópico de vacina. E eles acordaram com a gente que eles doariam até $1 milhão, mas se a gente tivesse pelo menos 1 milhão de engajamento. À época o nosso engajamento não era tão grande, mas a gente podia envolver influenciadores e tudo mais. E você acorda que para cada like, para cada share, para cada comentário das pessoas utilizando o Vaccines Work na época, eles entregariam $1 milhão. E como é que a gente desenvolveu a estratégia? A gente criou um social media package, a gente contou histórias, aqui são todas histórias de um grupo de crianças, de uma criança, e por que ela foi vacinada e qual é a história por trás daquilo. A gente envolveu nossos embaixadores, aqui vocês estão vendo o Sérgio Ramos, um jogador de futebol, e que foi engraçado que só ele, no primeiro post dele, ele já bateu a meta, que era 1 milhão. Então foi mais fácil, mas obviamente isso aí é mais para incentivar as pessoas a compartilhar, e esse é um tipo de estratégia de comunicação que a gente faz, ela é planejada globalmente junto com o parceiro, a gente desenvolve peças de comunicação que possam ser replicadas para todos os países, a gente desenvolve um briefing para influenciadores que podem ser engajados a nível global, a nível regional e a nível nacional, e o que eles podem fazer, e isso tudo é divulgado para todos os países do mundo, com 1 mês, 45 dias de antecedência, já todas as peças prontas para que eles possam ativar a campanha ao mesmo tempo ao redor do mundo, baseado na prioridade deles. Um outro exemplo foi o Kind Notes, sobre uma campanha chamada End Violence, neste caso aqui em relação a End Violence, a gente buscava fazer um manifesto de adolescentes,
e ela foi lançada em julho do ano passado, e a gente fez uma parceria com uma banda coreana chamada BTS, que eu acredito que você já deve ter ouvido falar. Eles têm um nível de engajamento estratosférico, e para vocês terem noção do que significa isso, nas primeiras 36 horas, a hashtag foi mencionada 1,4 milhões de vezes, com 5,2 milhões de engajamento. E foi trending topic no Twitter mundial por 15 horas, e a hashtag End Violence, ao final da campanha no Twitter, teve 2,3 bilhões de impressões. Bilhões de impressões, que é uma coisa assombrosa. Lembra que eu falei, eles são focados na área de... Lembra que eu falei do influenciador, de você focar o influenciador certo, na campanha certa, com o conteúdo certo, e a gente, como a gente sabe que eles trabalham com essa parte de... Eles gostam de se engajar nessa parte de violência online, a gente envolveu eles nessa campanha. Então, é um exemplo do que a gente pode fazer. E o outro exemplo é essa aí, a Charli e a Dixie da Amélia. Eu não sei se vocês conhecem elas, mas à época elas tinham apenas 45 milhões de seguidores. Hoje, só a Charli tem 100 milhões só no TikTok. A Charli é de blusinha vermelha. E a gente... Como é que eu ia contar sobre cyberbullying? Então, eu precisava... eu não sei se vocês conhecem uma menina, também provavelmente uma atriz que fez o Enola Jones, chamada Millie Bobby Brown. Ela é nossa embaixadora e ela estava confirmada para essa campanha. Então, um bastidor para vocês. E faltando um mês, ela cancelou. Ela não podia porque ela ia gravar o Enola Jones. Ou estava em fase final do Enola Jones. E eu tive que arranjar influenciadores, mas eu precisava de falar de bullying. E tem que ter um contexto. E aí eu descobri que a Charli e a Dixie sofreram muito bullying na escola. Sofriam ainda bullying na escola. E aí a minha ideia de envolver com elas foi não somente pedir para elas publicarem um conteúdo, mas ir na casa delas, entrevistá-las e elas contarem como elas sofreram com o bullying, o que era o doloroso daquilo, e obviamente a gente teve uma conversa, explicou como é que a gente pode ajudar no cyberbullying, como é que a gente pode solucionar ou tentar mitigar isso, e com todas as palavras-chave que precisavam ser feitas, a gente alinhou tudo antes, e gravamos o vídeo, e a campanha foi um mega sucesso, mas um mega sucesso, onde a gente viu diversas meninas e meninos ao redor do mundo, que a gente chama em inglês speaking up, que é levantar a voz deles e denunciar um agressor. Essas meninas e esses meninos deixaram de se calar, e naquela época a gente teve um nível gigantesco de pessoas denunciando o abuso que vinham sofrendo. Então esse é um dos exemplos do que a gente pode fazer. E como é que você deve estar perguntando qual é o tamanho do time que a gente tem? Então, do nível global e nos países. Então, o nosso time, a gente tem a Head de Comunicação Digital, que lidera toda a parte de comunicação digital como um todo. A gente tem a parte de web, a gente tem a parte de Content Strategy, a gente tem a área de Digital Intelligence, a gente tem a área de Influencer, Marketing Lead e Social Media. Eu, todos dois chapeuzinhos ali de influencer, e o Digital Engagement é mais focado em social media. Então, o nosso time trabalha dessa maneira. A gente tem desde desenvolvedores de website, e-mail marketing, designer para a parte de UX, para a parte do site. O Content Strategy Team é o time que realmente entende desenvolvimento de conteúdo e atende todos os clientes internos em conjunto. Imagina que a gente trabalha como se fosse uma agência digital. Área de Digital Intelligence, e também Influencer, Marketing Lead, e por aí vai. Gente, essa era a história que eu queria contar para vocês. Eu espero que tenha sido relevante para vocês. Esse é o trabalho que a gente vem desenvolvendo ao longo dos anos, e sempre com o intuito de aprimorar mais no universo global. E a gente tem uma missão e um tópico muito caro, que é ajudar na vida de crianças e adolescentes. Então, é uma coisa que dá muito orgulho para a gente poder continuar desenvolvendo isso. Enfim, agora, Ricardo, eu acho que a gente podia abrir para perguntas. Eu vou parar de compartilhar minha tela. E, enfim,
Tá com vocês aí. Oi, Nelson, muito obrigado. Obrigado, Nelson. Muito interessante a palestra. Eu já tive a oportunidade de assistir anteriormente uma palestra do Nelson, muito boa, muito completa. Quem pôde assistir conosco aqui, professor Felipe, voltando aqui para a sala, quem teve a oportunidade de assistir com a gente hoje à noite, viu como é complexo e completo o trabalho do Unicef. A gente não está falando de uma organização pequena, a gente está falando de uma organização global, presente em mais de 190 países, então é muito importante a gente reforçar isso, essa grandeza do Unicef. Vocês viram a complexidade do trabalho da Unicef. O professor Felipe tem uma pergunta, eu queria passar a palavra para ele. Antes de passar para vocês, quem tem perguntas, por favor, mande no chat aqui do YouTube, pode mandar para nós via e-mail. Pessoal, mais uma vez, boa noite. Parabenizar, Nelson, excelente apresentação. Estávamos aqui encantados com os dados, com as informações, com essas métricas que são tão importantes nos dias de hoje. Eu queria te perguntar, aproveitar que você está nos Estados Unidos, queria que você falasse um pouquinho das tendências para o setor da publicidade e propaganda. Tem muitos alunos aí que estão prestes a formar, a ingressar no mercado de trabalho. Queria que você passasse uma ideia de quais são as perspectivas que você, como grande influenciador nessa área, grande conhecedor, você percebe. Se você pudesse passar para a gente essa ideia do que vem por aí para a área de publicidade e propaganda. Olha, Felipe, muito boa pergunta. Por coincidência, é um assunto que eu estava conversando anteontem com um CEO de agência daqui. Não é novidade, todo mundo usa essa droga de palavra que o mundo mudou, né? Então a gente está vivendo um novo normal e isso obviamente impacta diretamente o mundo publicitário. Quando a gente fala de marca, existe uma tendência que não vai voltar, gigantesca, e é fato consumado do que as pessoas estão compreendendo, que as marcas, elas precisam ser relevantes para as pessoas. Ok? Isso significa que eu não posso só enxergar uma marca para comprar uma coisa. Se eu tenho um concorrente que ele é mais importante para as pessoas do que eu sou. Ou seja, há uma tendência que as grandes marcas, as médias empresas, as pequenas empresas, elas vão ter que entregar algo que vá além do seu core business. Ou seja, dando um exemplo aí do que vocês estão vendo aí no Brasil, por exemplo, o que a Magazine Luiza está fazendo em relação a se envolver e se engajar em causas sociais. Existe uma demanda gigantesca de empresas, eu estou conversando com as agências, as empresas querem, cara, eu preciso achar um nicho do que eu vou fazer. Eu preciso ser relevante para as pessoas e eu preciso entregar algo que vá além da minha mensagem que eu estou vendendo um celular, uma impressora, eu estou vendendo um negócio. Eu preciso ter algo linkado a isso. Esse é um primeiro tópico. O segundo é que o storytelling vai crescer cada vez mais, porque hoje as pessoas... existe muita coisa, muito de tudo. E a tomada de decisão das pessoas, ela vai passar pela parte de emoção. Ela vai... tem um amigo meu chamado Eco Moliterno, que ele fala que no futuro não muito distante, a métrica principal vai ser o seu heartbeat, vai ser o seu batimento de coração. O quanto a sua campanha faz você aumentar o seu número de batimentos e mexer com a sua parte emocional e a sua decisão de compra ou a sua decisão de envolvimento. Então, o que a gente vem conversando aqui, o que as pessoas vêm conversando é que o conteúdo, a gente deixa de ser um produtor de conteúdo básico e o conteúdo ele precisa ganhar mais relevância ainda e ele precisa ser mais emocional, ele precisa ser mais relevante para as pessoas. Independente do que você faz na sua vida, ele precisa ser mais relevante. E uma das melhores formas de você fazer isso é por meio de contar histórias.
contar a história do seu cliente, contar a história dos seus funcionários e contar a história daquele produto. Vocês viram, eu não sei se foi uma aula disso que a Apple fez, você não precisa concordar, mas a Apple justificou cada coisa dela em relação ao lançamento do iPhone 12, do iPhone 12, o motivo de não ter o carregador, tudo, contando histórias do porquê que eles estavam fazendo isso. Então é uma bela justificativa que vai. Pode colar, não colar, não necessariamente, mas as pessoas vão acompanhar muito mais as marcas em relação a isso. E onde é que o publicitário entra nisso? Cara, nós somos os responsáveis por comunicar essa farofa toda. Então a gente vai ter que cada vez mais olhar para os nossos times internos e entender quem tem essa capacidade de inovar e trazer essa relevância que o seu cliente está precisando, não simplesmente para venda, mas para o envolvimento do seu cliente. Eu espero ter respondido. Perfeito, Nelson. Deixa eu só voltar aqui. Ô Nelson, obrigado. Isso mesmo, concordo com você. Acho muito importante essa mensagem que você traz para os alunos. Passar a palavra para o professor Ricardo também. Temos várias perguntas aí dos meninos. Nelson, antes de eu te fazer algumas perguntas aqui que ficaram pendentes, eu vou colocar algumas que já chegaram aqui para a gente durante a palestra. O André Felipe, aqui na tela, ele é aluno do 2019, um nosso aqui, quarto período. Ele pergunta o seguinte: boa noite, vocês trabalham com algum influenciador no nicho literário? Como que é a questão do Unicef com a literatura? Se há algum trabalho de incentivo à leitura, mesmo que tenha mais uma plataforma próxima à Unesco nesse tipo de coisa, nessa parte de cultura, mas como é o trabalho da Unicef com influenciadores do nicho literário, como é essa parte de cultura do Unicef? Sim, trabalhamos, a nossa área de educação é fortíssima, e o incentivo à leitura, o incentivo à alfabetização, mas, de novo, tudo vai depender do contexto de cada país. A área de educação, a gente tem um framework global, mas o trabalho em si é desenvolvido a nível nacional. A gente tem, por exemplo, a nossa embaixadora, não é bem um literário pedagógico, mas uma das embaixadoras do Unicef no Brasil é a Mônica da Turma da Mônica, o único desenho no mundo embaixador do Unicef. E a gente incentiva e a gente desenvolve várias tirinhas com eles para a leitura daquele público específico, alvo que a gente tem, para tentá-los ensinar de alguma maneira. Da mesma forma, a gente tem Prêmio Nobel de Literatura, embaixador do Unicef. Você tem diversos tópicos, mas eu diria assim, a gente já fez parceria desde com a J.K. Rowling, da série Harry Potter, até com escritores menores, ou, ao contrário, a gente dá voz para jovens escritores. A gente teve este ano, a gente teve um desafio de poesia, tá difícil hoje, de poemas e poesias, e meu trabalho foi identificar diversos influenciadores que eram poetas ou que publicavam suas poesias, e a gente, dentro daquilo, a gente tinha um objetivo de conseguir, era um poema sobre, era um assunto específico que está me fugindo agora, mas a gente recebeu completos mais de 5.000 poemas de adolescentes ao final, depois do engajamento com eles, e foi uma coisa maravilhosa, e isso está girando a publicação de um livro. Mas sim, eu diria que a gente tem, para cada tópico, para cada área de interesse, a gente tem vários influenciadores envolvidos. Perfeito, Nelson. Nós temos mais uma pergunta aqui. Agradeço, André, pela pergunta. Do Gabriel Winter, que também é nosso aluno do sexto período, 18.1. Nelson, houve alguma campanha que você esperava ter um resultado maior do que teve? Toda hora, um monte. Mas, assim, o que a gente faz é que a gente não espera o fracasso aparecer no final. Eu não sei se você viu prestou atenção numa parte que eu falei, que a gente tem um track live, a gente monitora a campanha full time, com dashboards, com tudo, ao mesmo tempo. É uma neurose gigantesca a nossa parte de métrica. E se a gente vê que o lançamento foi aquém, tem reunião de crise, no sentido literal, para você ajustar.
É inadmissível para a gente uma campanha não ter um sucesso por falta de trabalho nosso. Então, o que a gente faz é, se a campanha saiu errado por algum motivo, a gente tem que fazer correção de custo no meio da campanha para conseguir garantir um sucesso. Às vezes ela não vai ser aquele sucesso absurdo, mas a gente tem algum tipo de sucesso garantido para evitar isso. Correção de custo é sempre importante. Perfeito. Agora eu tenho a pergunta da Marina, que também é aluna do sexto período. Nelson, a estratégia de marketing da Unicef se encaixaria em qualquer plataforma? Ela cita o TikTok aqui, mas você já mostrou um case muito interessante das irmãs da Mério lá no TikTok, né? Para quem não tem o TikTok, a gente está falando de um fenômeno de audiência, de bilhões de visualizações que são essas irmãs. Mas, por exemplo, puxando o gancho da Marina aqui, a China tem uma realidade de redes sociais totalmente diferente da ocidental. Lá não existe Facebook, lá não existe Twitter, lá muito menos WhatsApp. Você tem redes parecidas, né? Você tem o QQ, o China Weibo. Como que é a estratégia da Unicef para esses países, já que, para qualquer plataforma, por exemplo, já que não há as plataformas ocidentais presentes na China? Boa pergunta. Como é que a gente faz? Lembra que eu falei que a gente trabalha em 5 idiomas oficiais, o chinês é um deles. Mas quem cuida da estratégia de comunicação do idioma chinês é o país. É o nosso escritório de país. Então, a gente tem presença nas 5 principais redes sociais chinesas no mundo, desde o semelhante ao WhatsApp, o que é um exemplo também, e a gente desenvolve todas as nossas estratégias para lá. De novo, a gente vai onde o público está. Mas, neste caso específico, é uma estratégia desenvolvida só para o público chinês, porque é onde tem. E no restante, a gente usa as plataformas globais normais, e sim, a gente adapta a nossa estratégia de comunicação para cada uma das plataformas. A gente tem uma estratégia específica para TikTok, para Twitter, para LinkedIn, para YouTube, para Facebook, para cada uma delas. Para grupo de Facebook, para WhatsApp, a gente tem para cada uma delas, a gente tem uma estratégia específica. Muito interessante essa questão do WhatsApp. Eu quero só abrir um parêntese aqui. Como é a estratégia de WhatsApp? Porque a mensagem é muito difusa, você não consegue comunicar de uma forma única, muito menos monitorar, mensurar. Como que funciona essa estratégia de WhatsApp da Unicef? Se você puder contar um pouquinho, claro. Eu vou dar um exemplo. Não posso entrar em tantos detalhes, mas eu vou dar um exemplo. Em vários lugares, vou dar um exemplo bem literal, tá? Bem específico. Na Nigéria, no norte da Nigéria, existe um gap de vacinação muito grande e eles recebem muitos rumores pelo bendito do WhatsApp. E praticamente ninguém tem redes sociais lá. Só tem o WhatsApp. Então, o que a gente faz, a gente cria grupos de WhatsApp com líderes comunitários e conversa com eles para entender qual é o problema, o drama que eles estão vivendo de comunicação e o que a gente também tem de informação. Juntando essa informação, então eu estou falando de 50 diferentes grupos de WhatsApp com 500, sei lá, com 200 pessoas em cada uma delas, todos líderes comunitários. E a gente desenvolve peças, um package, de novo, um pacote de conteúdo, baseado na campanha que a gente está fazendo no Facebook, no Twitter, tanto faz. A gente desenvolve específico conteúdo para o WhatsApp e dispara para os grupos. E os líderes comunitários disparam para a audiência deles. Então, o que a gente faz é divulgar para eles, e eles são os propagadores dessa notícia que a gente não consegue alcançar com eles em nível pelas plataformas digitais. Como é que a gente mensura isso? Tudo a gente faz com dados. Então, a gente desenvolve focus group ou pesquisas em campo antes e depois da campanha. E a gente atesta, mostrando foto, se a pessoa viu aquele conteúdo no WhatsApp ou não. Esse é um exemplo. Não, sensacional, fantástico. Deixa eu voltar aqui com a tela. E aí, Nelson, aproveitando esse gancho, veio uma pergunta muito pertinente do nosso colega aqui, o professor Henrique Koch, que é o seguinte: creio que o trabalho de direção de arte seja um tanto interessante para a dinâmica da comunicação não verbal. Então, qual é o cuidado que temos que levar em conta para não representar uma cultura de forma caricata? Cara, boa, muito boa pergunta. Assim, para falar a verdade, a gente não tem muita resposta, não. O que a gente faz? A gente submete o conteúdo
tudo que o Unicef desenvolve, e essa é a beleza, de você trabalhar numa organização que só no meu time de digital, que eu faço parte, que são 60 e poucas pessoas, a gente tem 27 países diferentes. Não é gente para burro. Então, as culturas são diferentes e passa por todo mundo para aprovação. Então, não necessariamente para todo mundo, a gente tem um ponto focal para cada idioma. E essa pessoa, ela avalia parte do design, porque ela entende da cultura da língua. E a gente ainda, quando a gente está desenvolvendo, a gente submete com antecedência no nosso e-transfer da vida, imagina um Google Docs interno nosso, no SharePoint, e esse conteúdo, ele é recebido pelos regional offices e pelos escritórios nacionais, e as pessoas dão feedback se aquilo faz sentido ou não para o país dela, e dá a possibilidade de adaptação. Um trabalho que a gente faz de educação é com as agências parceiras de publicidade, que eu só tenho 2 designers internos, o restante a gente faz em parceria. Então, tem muito vai e volta quando uma agência nova, porque o cara não entende. Então, a gente tem que explicar. E muitas vezes a gente traz um cara da área programática, nossa, especialista no tema, para explicar o que pode e o que não pode fazer. Faz parte do briefing. Ótimo. A gente tem algumas perguntas a mais aqui de alunos, antes da gente voltar para o professor Felipe. O Júlio, que é aluno do nosso 6º período também, ele está perguntando o seguinte: Nelson, trabalhar com números causa ansiedade? Como é a sua experiência de trabalho de números? Sabemos que trabalhar com resultados nem sempre é fácil, ainda mais em empresas que não são de alto renome e de grande fama, igual a Unicef. Cara, eu sou um apaixonado por número, para mim é complicado. Eu sou um cara ansioso para burro, mas número para mim me acalma. Eu não sou uma pessoa normal também. Para mim, número para mim, e aí você colocando engajamento, e essa é a beleza do digital, que eu posso provar tudo, eu posso mensurar tudo, eu posso avaliar tudo, eu posso medir tudo. E isso para mim é importantíssimo, porque para convencer, eu não sou o cara de direitos humanos aqui. Eu sou um especialista em comunicação digital. E tá cheio de cara especialista em direitos humanos dos mais diversos tópicos do Unicef. Eu só posso convencer com esses caras com fato. E o fato, ele se mostra pelos números. Então, isso é uma coisa que você tem numa organização gigante como a Unicef, mas, cara, dados, informações e o que o digital oferece, eles são críticos para qualquer nível de organização. Então, os números são o que vai você conseguir. O grande segredo é como é que você traduz número em informação. Então, muitas vezes o seu CEO, o seu diretor, não vai saber o que significa. Tá, ok, aquele conteúdo teve 5.000 shares. E o que é isso? Qual que é a contribuição do seu número para a sua estratégia de comunicação? E a gente explica. Então, eu tento traduzir esses números para mostrar o que é o resultado que o cara vai entender, não o que eu entendo. Ok. Nelson, a gente tem uma pergunta da Marina aqui, é a antepenúltima pergunta do chat. Qual é a parte difícil ou ruim de fazer publicidade para a Unicef? Qual é a parte mais difícil de se fazer uma campanha dentro de uma organização global que tem tantos stakeholders como o Unicef, tantas partes interessadas? O Unicef é bem difícil. O Unicef ele é muito exigente e ele é demorado. E a gente tem um rigor muito grande de avaliação e aprovação interna. Isso é complicado. Eu sofro internamente, imagina as agências. Qualquer correção, qualquer problema ou repercussão que possa acontecer, que a gente possa evitar, o Unicef vai entrar pesado. Então, existe um processo de aprovação muito mais lento do que o normal, porque a gente está falando da credibilidade do Unicef e o negócio do que a gente faz. E isso acaba atrasando, sabe? E a outra questão é que, como Unicef, a gente não tem grana para investir. 90% das nossas campanhas, 95%, todas são pro bono. Então, as agências querendo ajudar, mas sem dinheiro envolvido. E isso acaba, às vezes, impedindo a gente de fazer coisas maiores e tudo mais. Então, por isso que a gente tem muitos parceiros. Então, o Unicef ele é muito grande. Então, isso acaba exigindo alguns processos de aprovação que acaba sendo ruim. Então, existe uma demora. Aquilo que eu falei, a gente prepara tudo 40 dias antes. Então, começa a trabalhar 6 meses antes. Tudo muito antecipado para evitar qualquer problema.
Vamos lá, voltamos aqui. Agora, pergunta do Gabriel. Pelo Unicef ser mundial, qual você acha que é a maior diferença entre uma publicidade de âmbito global e uma publicidade regional? Muito boa pergunta. Eu vou até para uma publicidade nacional, tá? O que a gente faz global, ele é genérico. Ele está falando de um tópico específico que a gente chama de key message, ok? A mensagem principal, vamos lá naquela The World Immunization Week, a Semana Mundial de Imunização. Vacinas funcionam, ponto. Tá? Contém uma história de vida e tudo mais, mas é um tópico mais aberto. Quando você vai para o regional, você vai nichando cada vez mais. Até chegando num país que não vai falar que vacinas funcionam. A vacina sei lá, contra a rubéola, blá, 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 funciona. Você pode ser muito mais específico e objetivo. A nível global, você não pode ser tão específico. Você tem que cobrir muito mais, você tem que ser mais aberto, né, de comunicação. Perfeito. Agora eu tenho uma pergunta aqui do nosso colega do curso, professor Alexandre Costa. Pergunta o seguinte: os recursos para execução das campanhas são exclusivamente de doadores ou as plataformas digitais como o Facebook revertem a audiência em cash? Ou seja, além daquela doação que o Facebook dá das campanhas patrocinadas, o Facebook ainda dá um dinheiro extra para poder fazer as campanhas dentro da plataforma? Depende. Mas sim, a gente tem diversos recursos diferentes que a gente pode usar. Entre eles, aquilo que eu falei, normalmente a nossa parceria é pro bono, então normalmente eu não pago nada para desenvolvimento de uma campanha. Ou pago um valor bem irrisório. Então isso facilita um pouco. Então nosso maior dinheiro é marketing. E o marketing a gente tem o ad credit, né? Então a gente tem essa questão de recursos que a gente ganha não só do Facebook, mas também do Google. Twitter a gente não ganha, por enquanto. E sim, dependendo da campanha, por exemplo, aquele projeto piloto que eu falei, o Insights for Impact, o Facebook nos deu um recurso específico para cada um dos países poder desenvolver, contratar uma agência de publicidade e desenvolver conteúdo específico na produção de conteúdo. Mas é mais raro, a gente recebe muito mais a questão do apoio em marketing. E pro bono. Não sei se o pessoal sabe, o pro bono, o conceito de pro bono, todo mundo sabe o que é, né? É grátis, é de graça, é apoio voluntário. Ótimo, perfeito. Então, só para reforçar, o pro bono, por exemplo, você aceita trabalhar uma causa muito mais pelo prazer em ajudar, até para levar o nome no currículo, do que propriamente visando o lucro. E a última pergunta que a gente tem de alunos, antes de nós, tanto o professor quanto eu passarmos para as nossas aqui, a Andréia, que é a aluna do 8º período, se forma agora, aliás, do 7º período, perdão, forma agora no primeiro semestre do ano que vem, ela está perguntando o seguinte: boa noite, Nelson, gostaria de saber qual foi seu maior desafio em uma campanha e como você reagiu para driblar essas dificuldades dentro de uma campanha. Cara, tive vários. Eu vou dar um exemplo, não sei se foi o maior, mas um exemplo interessante. Foi no Brasil, a gente precisava falar de C-Section, que o Brasil depois da República Dominicana, é o país que tem o maior número de... eu esqueci a palavra em português. Cesarianas. C-Section cesariana. Ou seja, não existe parto tão normal. Para vocês entenderem, 92% dos partos em hospitais privados são cesarianas e 56% dos partos em hospitais públicos são cesarianas no Brasil. Sendo que a média global nos privados é 5% e no público é 10%. E isso é um pouco de tabu. Então, o nosso desafio foi um desafio gigantesco de como é que você comunica isso, que é uma coisa tabu que todo mundo não aceita. A grande maioria das pessoas aceita que a cesariana é uma coisa normal. E não é normal. Cesariana é um fato que você tem que fazer. Você não faz sentido agendar um parto. O parto tem o seu tempo de espera. E como é que a gente resolveu isso? Com pesquisa, tá? Com dados. E a gente chegou à conclusão, conversando com o Conselho Federal de Medicina e tudo mais, que tinha uma coisa que todos os obstetras e todas as pessoas concordavam. Que todo mundo, independente se seu parto vai ser normal ou não,
todos os médicos concordam que você deveria esperar entrar em trabalho de parto. Porque entrar em trabalho de parto mostra que o seu bebê está termo e pronto para nascer. A partir dali, se você quiser fazer cesárea, o problema é seu. E o problema é que quem agenda normalmente cesárea não respeita esse processo. E aí a gente criou uma campanha não falando de cesariana, não falando de parto normal, falando que o nome da campanha era Quem Espera, Espera, falando que você já está esperando, espera só mais um pouquinho para entrar em trabalho de parto. E a gente deu vários exemplos, que as pessoas esperando na fila do aeroporto, de várias questões em fila de caixa, sempre entrava a campanha. Então a gente achou a solução de falar de um tema extremamente polêmico por meio de uma abordagem que era aceitada por todo mundo. A gente só lembrou isso. Excelente resposta, Nelson. Eu gostaria de fazer mais um questionamento, que eu acho que é muito interessante quando você abordou a questão dos influenciadores. E o Neymar é um dos influenciadores de vocês aí da Unicef, né? Garoto propaganda da Unicef, se eu não estiver errado. Hoje você já foi. Ele digamos que ele já participou de algumas ações, a gente não tem nenhuma formalização com ele. Mas sim, é verdade. Não, tá liberado. Tá. Ah, sim. Eu estava sem áudio. Desculpa, Nelson. Você colocou que o Neymar participou de algumas ações. Como que vocês chegam nos grandes influenciadores? Como é que é esse primeiro contato? E uma outra questão, para eu encerrar as minhas perguntas, gostaria de ficar mais tempo, mas a turma também tem uma prova daqui a pouco, do professor Ricardo, e a turma está aquecendo aí para a prova do professor Ricardo. Uma outra questão, além de como que vocês chegam a esses grandes influenciadores, que são artistas, que são jogadores de futebol, como que você gerencia alguma crise, né? Por exemplo, na última Copa do Mundo, houve alguns memes com relação ao próprio Neymar, né? Ao seu comportamento fora de campo, alguns exemplos que não seriam interessantes para a própria Unicef, que ele estava se comportando de uma forma ruim. Como que vocês trabalham essa questão da imagem, esse gerenciamento de crise, com relação a esses influenciadores? Bom, primeiro como a gente faz? Eu vou compartilhar minha tela. Infelizmente isso não está disponível para vocês, mas eu vou mostrar. Rapidinho aqui. Eu não sei se vocês conseguem ver uma ferramenta chamada Julius aqui em cima. A gente consegue ver já. Então essa é uma ferramenta que ela me mostra, ela me passa todos os influenciadores que existem no mundo, tá? Então, por exemplo, imagina que eu quero falar com, você falou, o Neymar. Eu digito o Neymar e eu vou ter o contato dele. Prontinho. Eu só não posso deixar vocês verem. Mas colocando uma pessoa que vocês não conhecem, vai aparecer o telefone dele, o e-mail de contato dele, quem é a agência, quem é tudo, e eu entro em contato com essa pessoa. Simples assim, sem segredo nenhum. Se você e a partir do momento que você não tem o contato, por acaso, por meio do Julius, que é o nome dessa plataforma, eu entro em contato com as pessoas por meio do Instagram, normalmente. Eu mando uma mensagem, digo quem eu sou e entro em contato com eles. E como é que a gente gerencia a crise? Para todo plano de comunicação que a gente desenvolve com influenciadores para uma campanha, a gente tem plano de contingência. Um Q&A que a gente responde o porquê que a gente fez a parceria com ele, todas as respostas, e a gente manda para eles também para tentar evitar. E isso mitiga absurdamente os problemas que podem acontecer. Vocês estão me escutando? Estamos. Nelson, e aí, antes nós batemos um papo aqui na preparação da nossa palestra, uma dúvida que os nossos alunos têm em relação à privacidade dos dados, né? O Brasil agora está executando de forma plena a Lei Geral de Proteção de Dados. Mas o Unicef, por ser global, já tem algum tempo de experiência, né? Nós temos a GLPD europeia, que já vem há algum tempo, desde 2018, trabalhando. Vários estados dos Estados Unidos têm suas próprias leis de privacidade.
Como que o Unicef trabalha essa questão da privacidade hoje, da privacidade de dados? Bom, a gente se baseia pela europeia, porque ela é mais um benchmark para todo mundo, e a gente trabalha a nível nacional. Você não pode trabalhar a nível global, porque cada política de dados é diferente em cada um dos países. Então, quem lidera e quem nos avisa se aquilo pode ser feito ou não é no nível nacional. E a gente coordena a nível global nos Estados Unidos, porque a nossa base está aqui, ou em Genebra, que a gente tem 2 headquarters. Como é que a gente controla a questão de dados? Então, eu não sei se vocês escutaram, por exemplo, fui muito claro em falar que a gente recebe, por exemplo, os conteúdos do Facebook são dados anonimais, são dados anônimos, e a gente advoga muito para isso. Todas as pessoas que participam nas nossas campanhas tem o opt-in para ela, não é um opt-out, é um opt-in para ela participar da campanha. Então, sempre a pessoa tem que clicar para participar, ela não tem que clicar para não participar. E ela é avisada que qual é o tipo de dado que está sendo coletado e sempre de acordo com a legislação vigente. Nelson, a minha última pergunta a gente recebeu. E aí eu tenho uma coisa para falar, que não veio essa pergunta, mas eu acho que é de interesse. Não falando do meu trabalho em relação a campanhas e tudo mais, mas ninguém perguntou, mas de repente pode ter essa curiosidade, como é que eu entrei aqui? Tá? Ou como vocês podem entrar, como é que vocês podem aplicar para uma vaga da ONU? Seria minha pergunta. Não, perfeito. Então, é um processo como se fosse um concurso, onde você tem algumas fases, tá? A vaga, eu não consigo escrever, não sei se eu consigo escrever, mas basicamente é U de United, N de Nation, jobs de trabalho, .org. Ali você vai conseguir, lá você tem acesso a todas as vagas das 27 agências das Nações Unidas no mundo todo. E aí você digita por palavra-chave. Se vocês quiserem, eu compartilho a tela aqui, posso até mostrar. O primeiro passo é você... aqui no chat, mas se você quiser mostrar a tela também, pode mostrar que esse é o UN Jobs. Então, por exemplo, se você quer uma vaga de digital, ele vai mostrar todas as vagas que tem digital no job description e tudo mais ao redor do mundo. E aí eu posso escolher por organização e tudo mais. Por exemplo, no Unicef tem 18 vagas, e aí eu vejo quais são essas vagas e o que elas estão fazendo, e assim por diante. Tem vaga em Nova York, e aí eu posso buscar. Deixa eu mostrar um exemplo específico. Cada vaga, ela vai ter um job description. Então, deixa eu ver aqui, sei lá. Por exemplo, esse aqui. Digital Partnership. Ele vai dizer onde é a vaga, o idioma exigido, o nível da vaga, que vai de... Esse é um nível bem alto. O que é a vaga? E onde você pode aplicar. Aí você aperta aqui e ele vai te direcionar exatamente para o site para você aplicar para a vaga. Quando você aplica, o conselho que eu dou é você adaptar o seu currículo especificamente para aquela vaga, e todos exigem, a nível internacional, uma coisa que se chama cover letter. Eu não sei, eu acho que é uma carta de referência no Brasil, algo parecido com isso, mas é por que você está aplicando para a vaga. É um texto que você vai escrever. De apresentação de referências. É isso. E o processo para entrada, basicamente, primeiro é uma seleção de currículo, onde você vai entrar para um shortlist. Uma vez shortlist, muitas vezes, você vai ser submetido a uma prova teórica, anônima. Então, você vai receber um número, a prova lá, e você faz essa prova, e os melhores classificados, os 5, 6 melhores classificados, um processo bem rápido, bem básico. Então, normalmente, por exemplo, a minha vaga aqui, para ser literal, eu peguei os números lá, foram 496 pessoas que aplicaram. Das 496, 25 pessoas foram selecionadas como que dava fit na vaga, né, que eram compatíveis com a vaga. Essas 25 pessoas fizeram a prova, as 5 melhores notas foram chamadas para entrevista, e é um painel de entrevista onde você responde na faixa de 5 perguntas, é uma entrevista de 1 hora, 1 hora e 15,
entrevistas específicas sobre a vaga e também por competência, então sobre trabalho em grupo. Por exemplo, eu acho que a Marina fez uma pergunta que já caiu para mim. Fale sobre uma campanha que deu errado e como você consertou. Então esse é um tipo de pergunta que pode acontecer. E após esse processo, o vencedor ele é convidado, ele recebe a carta de intenção. É isso que funciona. Então, para todo o processo do Unicef e da ONU como um todo, é isso. Tem pouquíssimos brasileiros, tá? Então, aqui fora tem muito pouco, são 32 no mundo todo, tirando o Brasil. E eu sugiro muito, assim, se vocês têm essa ambição, de aplicar para vagas. O próprio Unicef no Brasil tem vagas disponíveis que o pessoal pode se desenvolver. Eu já tentei algumas vagas em 2015, 2016, quando eu ainda fazia mestrado, inclusive tentei o IPP, né, que é o Programa para Jovens Talentos das Nações Unidas, só que ele tem um detalhe, ele exige no mínimo mestrado. Vocês também podem encontrar várias vagas do Sistema ONU no site da ONU, lá tem uma listagem muito bacana, e para quem quiser também conhecer ver como deixamos aqui no chat o endereço do programa de voluntariado da ONU, conta inclusive horas extracurriculares para vocês, o unv.org, vale a pena. O site que o Nelson mostrou esse aqui, o unjobs.org, vale a pena vocês olharem. Nelson, a gente está chegando ao final, mas chegou uma última pergunta aqui que é interessante, antes da gente encerrar aqui e passar para o final. Ana Cristina, aluna nossa do 6º período, perguntou o seguinte: você disse que fica cerca de 6 meses trabalhando na campanha. Como vocês lidaram com o Covid? Mudou alguma coisa forte no planejamento de vocês? Mudou tudo. Tudo. Mudou tudo. O que a gente teve que fazer volta para a prancheta e adapta as campanhas. Então, o que a gente fez os tópicos continuam os mesmos e como é que a gente ia adaptar a campanha em relação a isso. O Unicef também tem uma estratégia muito fácil, muito bem desenvolvida, que eu quero dizer, para emergências, e o Covid foi uma emergência. E a gente foca tudo em relação ao Covid no primeiro momento, e a gente tenta entregar os outros objetivos que a gente tem ao longo do ano, adaptando aquele conteúdo em relação à temática atual. Então, a gente tem essa flexibilidade. É por isso que a gente começa a trabalhar antes, porque muitas vezes o tópico em si, eu vou falar sobre educação à distância. Beleza, esse é o tópico. E a gente se adapta para fazer isso. Agora, a gente é rápido. Por exemplo, eu fiz campanha da ideia até a entrega em 10 dias. Tá? Com o Facebook do Health at Home, que foi uma das hashtags mais absurdas que teve na história, que teve a Lady Gaga fazendo show. A gente que fez aquela campanha, junto com o WHO. Então, isso foi uma ideia que fez, mas aí são parceiros, aí as coisas andam muito mais rápido. E aí é literalmente todos os recursos nossos focados numa coisa só. Então, eu falo da maneira tradicional, mas quando tem emergência, tem emergência. Aí não tem jeito. Perfeito, Nelson. Eu não posso deixar de perguntar para onde irá Nelson Leone, quais são suas perspectivas, ficar na ONU, como é seu processo de crescimento dali para frente? Você que é um cara que venceu várias vezes na vida, o que você espera do futuro? Eu sou uma pessoa que eu preciso ser testado, tá? Eu não gosto, aquele conceito de zona de conforto para mim não existe. Eu acho que a gente só aprende quando a gente dá a cara a tapa. Então, eu busco objetivos. Então, eu diria que o meu futuro, dentro ou fora da ONU, vai depender muito de onde vai ser apresentado o objetivo que eu acho que faz mais sentido de crescimento profissional para mim. A escolha que eu tenho se eu sair da ONU, eu vou buscar trabalhos que sejam relevantes para as pessoas. Então, se eu for voltar para a publicidade, por exemplo, eu quero trabalhar num time ou liderar uma área que não vai simplesmente vender produto, muito pelo contrário, vai ser relevante para as pessoas. É isso que eu quero ser na minha vida. Então, dentro ou fora é isso, mas uma coisa que eu aprendi, que a gente... Primeiro, nunca é tarde para recomeçar, e eu entrei na publicidade com 30 anos, nunca se sinta que você sabe tudo, que você está estável. Estabilidade não existe.
e eu só aprendo e eu só desenvolvo se eu sou testado e desafiado. E eu não sou o cara que vai ficar 10 anos sentado no mesmo birô, porque eu acho que eu não vou conseguir evoluir. Então eu vou continuar sempre me testando, me movimentando. Para onde eu vou? Ano que vem eu tomo a decisão, não faço ideia para onde. Talvez aqui mesmo, na própria ONU, talvez eu vá para outro país. Ano que vem eu tenho que tomar essa decisão até março. E eu tenho várias linhas de ação, mas eu ainda não faço ideia qual que vai acontecer. E uma curiosidade para vocês, tá? Até 2014 eu não falava inglês. Eu tô aqui hoje. Dá para aprender. Se você quer, dá a cara a tapa e vai. Não, sensacional, gente. Guardem isso. Deem a cara a tapa. Nunca se esqueçam desse conselho sensacional do Nelson. Nelson, eu queria agradecer mais uma vez a você pelo tempo que você abriu, por ter aceito o nosso convite. Eu sei que é feriado, você abriu um tempinho desse feriado, desse tempo que você passaria com a família para passar esse tempinho conosco aqui em Barbacena. Quando vier ao Brasil, estiver por Minas Gerais, não deixe de nos visitar, vai ser uma honra receber vocês. Espero que, com todo esse período de Covid passando, não deixem de seguir o Nelson nas redes sociais, eu estou passando aqui no chat agora para vocês, na tela, @NelsonLeone, tá? Muito obrigado mesmo, Nelson, de coração, por ter aberto essa semana nossa da publicidade, engrandeceu demais, trouxe coisas que dificilmente a gente teria acesso em períodos normais. Muito obrigado mesmo. Uma boa tarde para você, um bom restinho de feriado. E agora eu passo a palavra para o professor Felipe Alvim. Ô Nelson, agradecer mais uma vez. Muito obrigado aí pela sua presença, pela oportunidade, por disponibilizar tanto conhecimento. Mais uma vez, como o professor Ricardo colocou, estando por Minas Gerais, faço questão de você dar um pulinho aqui em Barbacena, conhecer a nossa unidade, conhecer a nossa instituição, conhecer a nossa gente. Tenho certeza que você vai gostar aqui da nossa cidade. Para a gente poder encerrar, eu queria que você deixasse aí uma palavrinha de incentivo para os meninos, né? Eles vão ser os nossos próximos publicitários, tem muitos que já atuam na área, mas eles estão formando, então eu queria que você deixasse aí uma palavrinha de incentivo para eles, e desde já agradecer mais uma vez, foi muito importante a sua presença, no que precisar, o nosso curso, a nossa instituição, a Unipac está aberta para você, tá bom? Eu que muito obrigado. Agradeço, Felipe, Ricardo, muito obrigado de verdade pelo convite. Eu adoro, assim, eu gosto de fazer palestra, mas eu adoro participar em contato com estudantes, alunos. Eu fui professor da FGV por 6 anos, e para mim isso é muito importante, trocar conhecimento, né? Nosso dever, que as pessoas têm um pouquinho mais de experiência, é compartilhar isso com as pessoas que estão começando, senão não adianta, né? A gente não pode guardar tudo para a gente. Pessoal, o que eu acho que a mensagem que eu poderia dar para vocês a primeira eu já falei, então assim, se arrisque, dê a cara a tapa, não tenham medo de não. Eu sou um cara que eu tenho uma vida completamente louca. Se vocês digitarem a busca do meu nome, um pouquinho do que eu falei. Então, eu sou a prova viva que vale a pena não desistir, vale a pena se arriscar e buscar novos horizontes. Em relação à nossa profissão, é uma profissão linda, é uma profissão difícil e é uma profissão de muita responsabilidade, porque vocês, junto com o que eu faço, serão os responsáveis por comunicar tudo o que as empresas, as organizações fazem. E o público tomará conhecimento do conteúdo que está sendo apresentado por meio de vocês. Então, entendam isso, entendam a importância, continuem estudando, continuem se aprimorando e busquem coisas que eu acho que o conhecimento que a gente adquire quando a gente fica um pouco mais velho, e eu acho que eu tentei passar isso para vocês quando eu falei para onde eu vou. Eu não estou atrás de ganhar grana. Dinheiro, para mim, obviamente, dinheiro é importante, mas trabalhar em algo que seja relevante para você, que você deixe um legado, que você acha que você realmente está fazendo. Porque trabalhar por trabalhar não faz tanto sentido. Então, muitas vezes a gente não tem opção, mas se você chegar num ponto que você tem essa opção, faça algo que você acha que é relevante para as pessoas e que você esteja contribuindo de alguma forma para ajudar esse mundão que a gente vive. E aí, você está deixando um legado na sua vida. É isso, pessoal. Boa semana, boa semana de aprendizado para vocês, boa sorte no curso, nas provas.
E aquilo que eu falei, eu sou um cara extremamente acessível, pode mandar mensagem para mim. A única coisa que eu também sou é demorado, eu sou enrolado para responder. O Ricardo que eu digo, eu demorei tipo 20 dias para responder ele, que eu perdi os e-mails. Manda de novo, se eu não vi. Mas eu sempre vou. E vocês têm uma pessoa agora que vocês conhecem aqui em Nova York, estou à disposição. Grande abraço. Nelson. Valeu. Muito obrigado, uma lição de vida, uma lição de profissão. Espero que vocês tenham gostado, como eu adorei, como com certeza o professor Felipe adorou. Eu vejo pelos comentários que a turma também gostou. Então é isso, muito obrigado a você que nos acompanhou até agora. A Semana da Publicidade PUBEST 2020 volta na semana que vem com mais palestras. Dia 1º de dezembro a gente tem o Rodrigo Fernandes, dia 2 o Pablo Gabriel e dia 3 a Camila Castro. Então uma boa noite para vocês e até a próxima. Tchau, tchau. Olá, o Barbacena Online convida você para participar de nosso canal. É muito fácil, curta o vídeo, clique no botão de se inscrever aqui embaixo e no sininho para receber notificações sempre que tivermos um novo vídeo. Aqui tem conteúdo de qualidade.